Você se formou em psicologia, começou a atender como psicoterapeuta, mas toda vez que um paciente te pergunta quanto é a sessão, sente um frio na barriga? A verdade é que a faculdade nos prepara para acolher a dor do outro, para lidar com o sofrimento humano, para colocar em questão alguns diagnósticos, padrões sociais, mas quando o assunto é dinheiro, parece que a psicologia entra num silêncio ensurdecedor. A gente sai da graduação sem saber lidar direito com isso, se sentindo culpado por cobrar ou completamente perdido sobre como o dinheiro pode atravessar a relação terapêutica. Se você é recém-formado, recém-formada e já se pegou pensando se deveria atender por um valor social só para ter paciente, ou então se você sente que está mercantilizando a sua escuta quando cobra, ou atende por plataformas que precarizam os atendimentos, eu acredito que esse vídeo pode te ajudar. Primeiro, eu digo que esse incômodo não é só seu. Eu vejo muito isso na minha experiência como professor e supervisor, além desse incômodo me acompanhar pessoalmente há alguns anos já. Na minha época de estágio, na perspectiva fenomenológica existencial, a gente aprendia a colocar muita coisa em suspensão. Diagnósticos, o imperativo de produção, papéis de gênero, até a questão mesma do suicídio. Mas o fato da psicoterapia ser uma atividade profissional, remunerada em dinheiro, e dentro de um sistema capitalista, para mim era o grande elefante na sala. Não se tocava no assunto. E por que eu acho que isso acontece? Porque a gente aprende a ver o capitalismo e o dinheiro como coisas naturais, quase como a evolução inevitável das relações na sociedade. A história mais comum, que qualquer pessoa pode encontrar por aí, conta pra gente que o dinheiro digital, o crédito, papel moeda, são apenas o desdobramento lógico do escambo de uma sociedade, ou das sociedades que supostamente se organizavam por trocas. Mas se você trabalha com clínica, sabe muito bem que quando algo se apresenta como natural ou como inevitável, é aí que a gente precisa desconfiar e investigar. Para quem está começando agora, em 2026, quando eu estou gravando esse vídeo, o cenário é ainda mais confuso. Porque se você for abrir a tabela de referência de valores de honorários do CFP, você vai ver lá um valor médio de R$ 326 por sessão de psicoterapia individual. É um valor no papel que faz a gente pensar que a psicoterapia é bastante bem remunerada até. Se você faz uma conta rápida, de sessões semanais, de 50 minutos a 1 hora, com um paciente você teria no final do mês mais ou menos R$ 1.300, só um paciente. Mas aí você olha para a realidade do país, atualmente também em 2026, com salário mínimo de R$ 1.621, e percebe que tem um abismo. Quem pode pagar por aquele valor de terapia? E quem pode cobrar aquele valor? Como equilibrar a ética, a acessibilidade para o paciente e a sua própria vida financeira como profissional que acabou de se formar? Quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, duas coisas na literatura da psicologia me chamaram a atenção. Ou se silencia totalmente sobre o dinheiro, o que é bastante comum, ou se naturaliza de alguma forma a dimensão histórica e social do pagamento, tratando o dinheiro como um simples representante de valor, ou como se a partir dele a gente pudesse interpretar relações psicológicas dos pacientes. Foi, na verdade, na antropologia e na economia política que eu fui encontrar ferramentas para pensar a questão do pagamento nessa sua dimensão do poder e que parte de uma visão muito específica de mundo e de sociedade. Eu penso que trazer isso para a perspectiva fenomenológica muda tudo, porque aí o pagamento não é só o boleto no final do mês ou um Pix, porque ele implica ambas as partes necessariamente. O valor da sessão, a forma de pagamento, o meio de pagamento, isso a gente geralmente nem pensa que o dinheiro é um meio de pagamento, mas não o único. As faltas, se elas vão ser cobradas ou não, tudo isso faz parte do fenômeno da relação terapêutica. Tem certas coisas que talvez não precisem ser tão problematizadas assim na relação. Se um paciente seu penteia o cabelo para um lado ou para o outro, ou se ele usa camisa branca ou preta, talvez isso não mude o rumo da relação terapêutica. Mas o modo como ele e você, psicoterapeuta, se relacionam com o dinheiro, nesse contexto nosso, urbano, capitalista, tem tudo a ver com como você se posiciona no mundo. E eu penso que compreender isso pode libertar a gente, psicólogo, da culpa e nos ajudar a se posicionar de outra maneira, mais significativa para cada um dentro das suas especificidades. Essa discussão é bem longa
e rendeu a minha dissertação de mestrado. Se você quiser ler mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição 2 links. Um para o acesso gratuito da dissertação na biblioteca da UERJ, que foi a universidade onde eu fiz a pesquisa, e o link para o livro que também foi publicado lá pelo IFEM, onde eu também dou aula, o livro físico. E se você quiser refletir de maneira mais prática para desnaturalizar a sua relação com o dinheiro e aprender a se rearticular financeiramente na clínica, claro, né, sem perder de vista esse contexto em que a gente vive, eu preparei uma aula que vai acontecer num dia de aulas organizado por nós, do Coexistenciais, um dia em que a gente vai tá pensando, né, em abordar vários pontos centrais do exercício da psicoterapia na perspectiva fenomenológica existencial, com temáticas que foram até mesmo sugeridas por vocês que nos acompanham. Nesse dia eu pretendo falar sobre a questão do pagamento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui para acompanhar os nossos vídeos novos. Eu espero que essa breve reflexão já ajude de alguma forma você que pode estar afetado por essa dificuldade do pagamento na clínica, mas também você pode comentar aqui o que você achou do vídeo ou alguma questão que você tenha. Até a próxima!